Olá! Boa noite! Lá vamos nós para mais uma Roda de Saberes com 2 S's. Eu sou Clícia Gouveia, sou fonoaudióloga, sou psicomotricista e xantaloterapeuta. Estou aqui hoje para termos uma live com Luiz Fernando Ferreira. Luiz Fernando, ele é um amante de carnaval, ele é uma pessoa que adora fazer uma comidinha na cozinha, tomando um vinhozinho. E ele é uma pessoa ímpar. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Associação Brasileira de Gagueira. Luiz Fernando vai contar hoje pra gente a história dele de superação, de como ele chegou a ser o presidente da Associação Brasileira de Gagueira. Tá certo? Luiz Fernando é amante de carnaval, amante de cozinha, servidor público federal, pessoa que gagueja, advogado e contador. E ainda é o presidente da Associação Brasileira de Gagueira. Vamos saber que história é essa? Tô vendo aqui que Daniela entrou, Luiz Paulo Vasconcelos, Emplaque, Luiz Fernando. Luiz Fernando tá aqui. Deixa eu tentar aqui colocar, que é a minha maior dificuldade, né, gente? Sempre. O tema que eu vou colocar aqui. E assim que eu colocar esse tema, vamos chamar o Luiz Fernando para conversar. Enquanto isso, tô vendo aí o pessoal chegando. Hoje a gente vai ter uma história de muita emoção e de superação. Acho que a Cela colocou aqui, tô ligado. É exatamente isso. Acho que eu consegui, gente. Vamos chamar Luiz Fernando? Chamando Luiz Fernando. Opa! Oi, Luiz. Estão me ouvindo? Legal? Tô ajeitando o celular aqui. Escutam? Tô te ouvindo muito bem. Pronto, beleza. E acho que eu consegui ajeitar legal aqui o celular. Boa noite a todos. Pronto. Boa noite, Luiz. Eu já falei aqui para as pessoas Eu escutei. que você é o amante é o carnavalesco do pedaço, não é? Pô, com certeza, pô. É, o dia que eu me aposentar, eu que quero viver só disso, só de carnaval. É uma das vontades que eu tenho na minha vida, pô. Para mim, a gente agora começa a entrar na melhor época do ano. Essa épocazinha que vai agora no comecinho de novembro, até ano que vem, depois do carnaval. Verão, janeiro, calor, praia, tudo isso, entendeu? Pô, é maravilhosa essa época. Incrível. Eu também sou suspeita que eu sou, né? Eu gosto de uma Intimista. percussão, né? Eu gosto de um tamborim. Então a gente junta a fome com a vontade de comer, né, Luiz? Nossa, é incrível. Pô, conforme eu falei na minha apresentação, né, eu sou um carioca radicado em Teresópolis, região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro, mas essa minha essência carioca eu não perdi de forma nenhuma. Eu gosto de carnaval já desde criança, gente. Eu parava quando criança para ver, quando a TV CNT passava os desfiles do grupo de acesso.
quando eu era criança, assim, assistia, entendeu? E aí é um carinho especial que eu tenho, tanto o bloco de carnaval, como também pelo desfile das escolas de samba, que é uma coisa que eu gosto até de fazer uma brincadeirinha de comentarista em rede social. Eu brinco, né? Hoje eu sou um jornalista frustrado, na verdade, né? Que se fizessem a pergunta o que eu gostaria de ser lá do meu ensino médio, eu dizia, eu quero ser jornalista, quero ser jornalista, quero ser jornalista. E queria ser correspondente de guerra. Ao passo que, sim, sim, sim. Simultaneamente, eu cresci muito em um ambiente que se escutava muito rádio AM. Quando o rádio AM tinha a força, né, a infiltração nos lares. A gente do Rio de Janeiro não é Cris, Rádio Globo, Sistema Globo de rádio, e Super Rádio Tupi, né? Aí ficava muito na minha cabeça as transmissões de futebol, a parte do jornalismo, eu descobri depois a CBN, principalmente, e as transmissões de carnaval. Ou seja, para mim era perfeito. Aí eu passei o meu ensino médio inteiro querendo ser jornalista, não deu para ser. Aí eu me enveredei primeiro pela contabilidade, me tornei servidor público, depois entro em advocacia. Mas aquele quesinho de jornalista segue aqui no meu coração, é que eu busco exercê-lo com o carnaval, sempre que possível. Coisa boa. E você já desfilou, Luiz, em carnaval? Como diretor de harmonia, sim. Fui 3 anos da harmonia da São Clemente, que ficou muitos anos no grupo. Sim, foi entre 2011, eu desfilei 2011, 2012 e 2013. Eu peguei o comecinho de uma trajetória contínua da São Clemente no grupo especial. São Clemente é uma escola de porte médio aqui do Rio de Janeiro, que se notabilizou como a famosa escola Ioiônia, sobe e desce, sobe e desce. Grupo especial, grupo de acesso. Só que, tipo assim, ficou agora, entre 2011 até agora 2022, direto no grupo especial. Foi o maior período contínuo da escola. E eu tenho a minha participação pequena nisso aí, por 3 anos, saindo na harmonia da escola. Agora, desfilar de fantasia, eu nunca desfilei. Eu estou pensando em fazer isso ano que vem. Pela primeira vez na vida, sair de Faça assim. fantasia. Ô Luiz, eu fiquei boba de ver que, como é que a gente te conhece. Eu te conheço já, né? Há tanto tempo. E sei que você tem essa paixão por carnaval, mas eu não sabia que você tinha Você, a Liva colocou aqui que você sempre surpreende. Como assim, Luiz? Que história é essa? Mas eu acho interessante, né? Que a ideia de trazer você para contar a sua história de superação, né, de pessoa que gagueja, que chegou na presidência da Associação Brasileira de Gagueira, e porque você é essa pessoa, você é um líder nato, né? E é uma pessoa tão proativa, você tem as ideias, consegue harmonizar as pessoas e reuni-las em prol daquele bem comum e convencer a gente de fazer as coisas e fazer acontecer. Né? Para quem não sabe, né, eu tive a alegria de ficar 2 anos ao lado do Luiz, quando ele, já presidente da Associação Brasileira de No primeiro Gagueira, mandato. Uhum. né? Primeiro mandato, e eu como vice-presidente. E a gente trabalhou num outro mandato, né? Também, Isso. só que nós éramos conselheiros, né? Exatamente. Então, Fizemos o encontro brasileiro de pessoas que gaguejam do Rio de Janeiro, 2018. A Clícia teve até uma participação muito mais essencial do que a minha. E aí é uma questão que eu falo de boa, o fonoaudiólogo tende a ter um maior desenrole nos meios universitários, conseguir falar com o coordenador de curso de fonoaudiologia, auditório, essas coisas todas. O meu ramo é outro, então a Clice foi essencial e fizemos juntos, não é, Clice? Pô, um encontro no Rio maravilhoso. E a Clice esconde o jogo. Ela é uma pessoa, ela e é desde sempre fundamental na história da Associação Brasileira de Gagueira. A Clice é praticamente uma das fundadoras da Abra, e daí é uma história enquanto pessoa jurídica que já vai quase 20 anos, entendeu?
eu tô dando sequência a um trabalho que a Clice faz parte, junto com outras fonoaudiólogas, do começo disso, lá em 2002, 2003, 2004. O primeiro encontro brasileiro, Clice, é 2008, né? No Rio de Janeiro. 2008. 2008. 2008. É, Eu nem é importante. sonhava em entrar na Abra ainda, mas do 2008, exatamente. Foi 2008. Obrigado pelas palavras, Luiz. É importante eu pontuar aqui para as pessoas por que eu resolvi lhe chamar, né? Porque outubro, para quem não sabe, é comemorado no dia 22, o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Então, o mundo inteiro para fazer ações voluntárias sobre o tema de gagueira. A gagueira, ela é uma alteração da fluência da fala, né? Uma alteração de ritmo, de velocidade, e ela está incluída dentro de uma alteração fonoaudiológica da área de fluência. Então, como o Luiz colocou, nós fonoaudiólogos especialistas em fluência, como eu, a gente se Uhum. mobiliza muito, muito a isso. E a Associação Brasileira, ela é a primeira associação, né, de pessoas que gaguejam Isso. no nosso país. E o Luiz chegou à presidência, gente. Agora está na hora de você começar a contar essa historinha, Luiz. Tá bom. Conta Quer pra que eu gente. conte então? Vamos lá, então. História toda, na verdade, a minha história na Abra coincidiu e coincide muito com a história da minha vida. Principalmente da minha vida acadêmica universitária. Vou lá para 2009. Estava eu no último ano do curso de Ciências Contábeis, apresentação do trabalho de conclusão de curso. Eu era menos fluente do que eu sou atualmente. Comecei em tratamento fonoaudiológico, desculpa, com a fonoaudióloga Tatiana Medeiros, egressa do curso de fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu a conheci ainda enquanto estagiária, num trabalho maravilhoso capitaneado pela professora Leila Najib, a quem eu deixo aqui um grande beijo. Ela coordena, né, o Instituto de Olino Couto, que fica na Praia Vermelha, Rio de Janeiro, que simultaneamente oferece estágio para os estudantes de fonoaudiologia e tratamento gratuito para a pessoa que gagueja. Eu cheguei a fazer tratamento e foi também o meu primeiro contato com um grupo de apoio para a pessoa que gagueja. Beleza. Aí, nesse meu tratamento com a fonoaudióloga Tatiana, que eu me trato com ela até hoje, por sinal, é a minha fonoaudióloga, conheço literalmente dezenas de fonoaudiólogas, mas a Tatiana tem lá o espaçozinho no meu coração, fui o primeiro paciente dela, enfim, tudo isso. Eu estava muito angustiado com a minha apresentação e tinha uma outra questão. Eu tinha muita dificuldade de falar ao telefone. É, Era muito difícil para mim. Conto até uma história. Que um pouco depois eu transformo o meu celular, que era pré-pago, né? Da época que você tinha cartão de celular, para a linha. O que acontecia? Eu ficava ansioso do cartão acabar, do celular, aí que eu não saía nada mesmo. O crédito acabava, eu não conseguia passar minha mensagem. Quando eu transferi para a conta, nos primeiros meses as minhas contas vinham até um pouco altas, num período que a gente não tinha essa facilidade com o celular que nós temos atualmente, né? Mas isso foi muito importante para que eu conseguisse falar ao celular. Hoje eu falo de boa. Mas, pois bem, eu tinha essa questão de falar ao celular. Aí a Tatiana entrou no site de uma tal de Associação Brasileira de Gagueira, que tinha lá dicas de como falar ao celular. Eu entrei no site, vi as dicas e vi um tal de grupo de apoio para pessoas que gaguejam. Ao passo que eu já queria fazer alguma coisa, não sabia o quê. Fiz contato por e-mail com a presidente da época, a fonoaudióloga, no caso é Eliane Carrasco, e descobri que ia ter no ano seguinte, em Vila Velha, Espírito Santo, o terceiro encontro brasileiro de pessoas que gaguejam. Teve esse que a Clícia ajudou na organização no Rio de Janeiro em 2008, teve um em São Paulo, não foi? 2009, e o terceiro seria em Vila Velha, 2010. Peguei o avião, fui para Vila Velha, aproveitei uns 2 dias antes, conheci Vitória, Convento da Penha, Fábrica de Chocolate da Garoto, um monte de coisa.
comi moqueca capixaba pela primeira vez na vida, e por aí vai. É aí eu chego do dia do encontro brasileiro de pessoas que gaguejam. Me encantei de vez. Toda pessoa, todos os encontros nacionais são legais. Mas o primeiro é especial para quem vai. E eu tive dois primeiros encontros. O primeiro encontro, puramente quanto pessoa que gagueja, e o primeiro encontro já da Abra, que foi no ano seguinte, em Teresina, no Piauí. Mas beleza, me associo à Abra, monto um grupo de apoio aqui em Teresópolis, e assim começa a minha história enquanto moderador de grupo de apoio dentro da Abra. 2010, 2011, 2012. Passo a dar uma assim, ajudinha na organização desses grupos de apoio, até porque mexe com uma coisa que eu gosto muito, é geografia. Adoro cidades, conhecer cidades, coisa e tal. Até que, nisso tudo, eu formado já em contabilidade, começando a faculdade de Direito. Pois bem, eu entro no direito por várias razões, e uma delas foi de me forçar a falar. Entendo muito que falar é como andar de bicicleta. Para você aprender a andar de bicicleta, você tem que andar de bicicleta. Você vai cair, se ralar, mas você tem que andar de bicicleta. Falar para a pessoa que gagueja é a mesma coisa, na minha visão, tá? Você tem que falar. Falando que você bota em prática o exercício fonoaudiológico que você aprende, tudo isso. E eu entro na faculdade de Direito com esse objetivo também. Sempre gostei muito de política, coisa e tal, me torno representante de turma, entro no centro acadêmico, o que me levava a falar em outras turmas, na frente, o tempo inteiro falando, 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 falando. Ao passo que dentro da Abra, entro em determinado momento da função de conselho fiscal, já junto com a Clice, gestão do Renato Poubel, já foi moderador do grupo de apoio de Niterói, exatamente te sucedendo, certo, Clice? Isso. Lá para 2015, mais ou menos, até que em determinado momento, eu sou tesoureiro na sequência, até que em 2000 da gestão que seria de 2018 a 2020, eu pergunto, vocês querem que eu seja o novo presidente? Queremos. E assim começa essa minha trajetória enquanto presidente. Sou o terceiro presidente, pessoa que gagueja. A Abra sempre teve fonoaudiólogos na presidência, até que o Daniel Barbosa, que está produzindo o documentário A Voz do Gago, tá? Excelente documentário, tem um release lá no YouTube, se torna o primeiro presidente pessoa que gagueja. 14 a 2016. Na sequência vem o Renato Poubel, 2016 a 2018, e eu estou agora, desde 2018, começando agora, na metade desse ano, o terceiro mandato. Estive já junto com a Clice e estou já no segundo mandato junto com a Mariana Santiago, que é a fonoaudióloga lá de Belo Horizonte. Sem, claro, esquecer dos outros colegas que já fizeram e fazem parte de diretoria, conselho fiscal, que são pessoas excepcionais e que muito trabalham por essa associação, dando destaque especial a cada um dos moderadores de grupo de apoio. Por quê? Se por qualquer razão que seja, a Abra não conseguir fazer mais nada, os grupos de apoio têm que continuar, no caso, existir. Eles são o nosso contato com a base. São eles que dão alma à associação. Eu acho que a Clice vai concordar que a Abra é uma associação diferenciada. Tem toda a questão da pessoa jurídica, associação sem fins lucrativos, tem estatuto, mas é uma associação que tem alma. É diferente. É uma associação diferente nesse sentido. E os grupos de apoio e os seus moderadores, eles são excepcionais nisso. Eles são fundamentais. Luiz, eu vou fazer o um comentário aqui que Bebeta Pini falou que concorda quando você disse que só a prática para nos trazer mais fluência. Quando você disse que falar que é importante. Falar. Realmente, a questão é falar. Né? Não pode não superar, né? Ter medo, ter receio de exercitar a fala.
né? Principalmente você que exercitou e enfrentou ela em público. E quanto à questão da abragagueira, né, ser diferenciada, eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, se você puder pontuar, que a Associação Brasileira de Gagueira é uma associação não governamental, né, sem fins lucrativos. E aí as pessoas perguntam o que é a Associação Brasileira? O que é uma ONG? E qual é o objetivo da Associação Brasileira de Gagueira e como que ela se divide nessa diretoria, vice-diretoria, tem as comissões, para as pessoas compreenderem um pouquinho, se você puder falar. Com certeza. Tipo assim, imaginem 2 milhões de brasileiros que têm algo em comum, que é a gagueira, sem representação alguma, sem nenhuma entidade que fale por eles, que representem eles, enfim. Beleza. Lá em 1999, a fonoaudióloga Daniela, de São Paulo, ela importa para o Brasil a concepção do grupo de apoio, voltado para pessoas que gaguejam. Inaugura exatamente no dia 22 de outubro, que é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira, e assim é plantada a semente do movimento em prol da pessoa que gagueja no Brasil. O trabalho começou a crescer, 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 e como tudo que cresce, você precisa, em determinado momento, dar aquele passo além, que é um passo, às vezes, dolorido, porém necessário. E que passo foi esse? Tirar da informalidade. Surge a Associação Brasileira de Gagueira, em dezembro de 2004, com CNPJ, direitinho. É uma pessoa jurídica como qualquer associação. Vocês que estão nos escutando aí. Associação de moradores do seu bairro, se você for servidor público, associação de servidor, tudo isso. Associações é uma espécie de pessoa jurídica que é prevista lá no Código Civil. E tem várias obrigações. Obrigação de, exemplo, prestar contas, no caso, eleições periódicas. Você não pode... Desculpa. Você não pode ter um estatuto simplesmente da forma como você quer. O estatuto tem que seguir o Código Civil, as outras leis que de alguma maneira influenciam, enfim. E a Associação Brasileira de Gagueira é a mesma coisa. A gente tem quadros associativos, fazemos periodicamente assembleias para poder admitir novos associados, excluir outros. Esse aparelho que nós estamos falando aqui, essa capacidade nossa de fazer reuniões de maneira virtual é algo relativamente recente e que a pandemia, nesse ponto, foi muito importante. O salto que todas essas plataformas, Zoom, Google Meet, por aí vai, deu no espaço de 2 anos, que a gente demoraria talvez uns 10 ainda. E para a Abra, que é uma associação espalhar... desculpa, tá? Abra é um nome carinhoso que a gente tem com a nossa associação. O nome correto é Associação Brasileira de Gagueira, Abra Gagueira. A gente carinhosamente chama de Abra. Pois bem, é uma associação espalhada pelo país inteiro. Aqui se lembra que a gente fazia reunião pelo Skype. E a luta que era, né? Se conexão caía, tinha gente que não conseguia instalar o Skype no computador, não era nem no notebook, era no computador. Aí, na prática, você só conseguia fazer a Assembleia Geral uma vez ao ano na cidade onde acontecia o encontro brasileiro. Facilitou muito, conseguiu dar muito mais vida orgânica à nossa associação, seja na nossa aproximação com os moderadores de grupo de apoio, seja nessas obrigações associativas mesmo, fazer assembleias, coisa e tal. Mas surge a Associação Brasileira de Gagueira, tendo como principal mote de trabalho os grupos de apoio para pessoas que gaguejam, que são grupos sem fins lucrativos, sem fins terapêuticos. Você não vá para um grupo esperando encontrar tratamento fonoaudiológico, que o objetivo não é esse, mas sim são grupos que eu, enquanto pessoa que gagueja, conheço outras pessoas que gaguejam e juntos a gente compartilha os mesmos desafios, as mesmas derrotas, as mesmas vitórias, enfim,
pessoas que gaguejam para pessoas que gaguejam. Você descobre que você não está sozinho nesse mundo. Tem muita gente que compartilha as mesmas questões de vida de você. São grupos moderados ou por pessoa que gagueja ou por outros profissionais, preferencialmente fonoaudiólogos, mas não são apenas fonoaudiólogos. A CLICE é fundamental em plantar uma ideia que a gente está dando sequência já tem uns 2 anos. As turmas de formação de novos moderadores. Estou vendo aqui que a minha vice-presidente, Mariana Santiago, entrou aqui. Ela é atualmente uma das coordenadoras dos grupos de apoio para pessoas que gaguejam. E a gente estava até ao telefone hoje mais cedo falando sobre o quanto que a gente está percebendo já, de uma maneira concreta, a importância dessas turmas de formação de novos moderadores. É palpável isso. Tá muito nítido isso. Pois bem, aí a gente tem esses grupos que são espalhados por todo o país. A gente atualmente tem literalmente grupos nas 5 regiões do país. Pela primeira vez a Abra conseguiu isso em sua história. E isso, conforme eu falei, é o nosso contato diretamente com a pessoa que gagueja. É o contato com a nossa base. E cito como exemplo concreto. Tá em tramitação no Senado Federal o projeto de lei que quer 311/2018, que ele quer alterar a lei brasileira da inclusão da pessoa com deficiência a partir da inserção no artigo 2º dos distúrbios da comunicação. Isso é um tema muito sensível dentro da fonoaudiologia, porque o texto do projeto de lei tem vários problemas de natureza técnica. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas eu vou falar o seguinte: o posicionamento da Abra favorável ao projeto de lei contou muito com o contato dos nossos moderadores com a nossa base, a pessoa que gagueja dos nossos grupos de apoio. Foi um posicionamento demorado que a Abra teve. Fomos às vezes, até confundidos como uma assim, associação indecisa, uma associação que não estava querendo se posicionar, e não era nada disso. Era porque era um tema muito delicado para a gente dar uma posição de, no caso, orelhada, e fez parte da nossa tomada de posicionamento escutar a pessoa que gagueja, a partir dos nossos grupos de apoio. E aí eu entro em outras questões que a associação faz. Representação política. Eu falei no Congresso Nacional 2018, em uma assim, audiência pública com o tema Gagueira no Brasil. Seremos convidados para outra, em breve, com o tema específico desse projeto de lei, que está em tramitação na Comissão de Legislação Participativa do Senado Federal, nesse momento. Até que, como a gente está tendo agora uma diminuição sensível da questão da pandemia, enfim, já voltou ao normal a vida. A verdade é essa. Acredito que agora, com o fim dessa assim, atual legislatura e começando o novo Congresso Nacional em fevereiro do ano que vem, isso vai voltar à carga de alguma maneira. Aí a gente deve ser chamado a essa, no caso, audiência pública. Então, aí a gente tem esse papel de representação, elaboramos materiais pedagógicos, participamos de palestras, seminários. Se quiserem me convidar para ir na sua cidade, ou alguém da Abra para falar sobre, podem convidar, a gente vai, a gente conversa e vai presencialmente, vai virtualmente. A gente quer ser convidado para as coisas. Fonoaudiólogos que estão assistindo, convidem essa pessoa para falar sobre o tema. Se uma pessoa sair conhecendo um pouco mais sobre gagueira, seja sobre a ótica do fonoaudiólogo ou da pessoa que gagueja, a gente já fez o nosso trabalho, tenha certeza. Eu posso só responder uma dúvida aqui, Deixa eu Cris? te falar, tem uma pergunta aqui, que a Bebeta perguntou se a pessoa com gagueira é considerada PCD ou ainda não, que foi a maior discussão quando começou, não é? Exatamente. Esse processo. Ninguém melhor do que você para responder isso. Então, não é.
Legalmente não é. O que está acontecendo? Empresas, elas, a partir de determinado número de funcionários, elas têm que cumprir obrigatoriamente uma cota das suas vagas destinadas à pessoa com deficiência. Quais são os relatos que nós estamos recebendo? Empresas estão usando uma normativa do antigo Ministério do Trabalho, estão considerando a pessoa que gagueja como sendo deficiente intelectual, o que é um erro gravíssimo, e a pessoa que gagueja está conseguindo a vaga a partir daí. Eu, Luiz Fernando, não vou fazer julgamento do colega pessoa que gagueja que está precisando de uma vaga de emprego e está lançando mão desse expediente para isso. Deixo isso muito claro, tá? Não estou fazendo julgamento moral, porque cada um sabe onde é que o seu calo aperta. Agora, que me incomoda pessoas como eu estarem sendo consideradas deficientes intelectuais, eu sabendo que não são, muito pelo contrário, modéstia à parte, eu não tenho qualquer tipo de questão enquanto a isso, e a pessoa que gagueja não tem nada de insegura, não tenha questões referentes ao seu desenvolvimento intelectual, nada disso. Então me incomoda isso, mas eu não posso fugir da realidade de uma coisa que está sim acontecendo. Agora, não é considerado deficiente. Muito bem, muito bem. Luiz, a associação, a pessoa pode ser sócia, né? Pode entrar pelo Pode. Instagram, pelo Facebook, pelo site, para tentar ser sócia, né? Tem esse viés de entrar como sócio, e tem o viés de entrar como membro de um grupo de apoio, que certamente pode estar acontecendo na cidade, né? Os grupos já estão acontecendo presencialmente? Então, vamos lá. Primeiro, se você quiser se associar, lá no nosso site tem o formulário, você vai preencher. Aí, na nossa próxima assembleia, porque a gente tem que obedecer, no caso, o estatuto, o seu nome é submetido à assembleia. Beleza. Agora, para você participar enquanto pessoa que gagueja das nossas reuniões, a gente sempre publica no site e nas redes sociais o calendário, os endereços e, no caso das reuniões virtuais, o contato do moderador de grupo de apoio para você pedir o link da sala virtual. A gente ficou entre mais ou menos. A gente, em março de 2020, suspendeu todas as reuniões, porque até então só trabalhávamos com o presencial. Por volta de maio, começamos o virtual e ficamos uns 2 anos só com o virtual. Desde maio, junho desse ano, algumas cidades já voltaram a fazer o presencial. A gente está no modelo híbrido. Algumas cidades fazem o virtual, outras cidades fazem o presencial. E não tem problema nenhum, por exemplo, eu ser de Teresópolis e participar de uma reunião virtual do grupo de Belém do Pará. Vamos deixar isso muito claro. Não tem essa marra geográfica. A gente mantém a referência da cidade para que haja sempre o sentimento de pertencimento daquela região com aquele grupo de apoio e que também para que o moderador, que não deixa de ser uma representação, um embaixador nosso naquela região, fique à vontade de, a qualquer momento, ou lançar mão do expediente, que tem um grupo de apoio naquela região, para poder defender alguma coisa, tipo um projeto de lei, coisa nesse sentido, como para poder fazer uma reunião presencial na sua cidade. Aí a Bebeta Pini está perguntando aqui, tem alguma previsão de ter algum encontro presencial em Curitiba? Não tem, porque nós não temos moderador de grupo de apoio em Curitiba nesse momento. Se quiser se candidatar, a gente vai ter em breve uma nova turma de formação para novos moderadores, quem sabe. E uma coisa interessante, Bebeta, que a associação, como o Luiz colocou, tem fonoaudiólogos, mas não é a prioridade. A prioridade da associação é que essas funções sejam ocupadas por pessoas que gaguejam. Então, quando o Luiz coloca aí, se você quer se voluntariar para o curso,
se formar uma moderadora e abrir um grupo na sua cidade, né? Se você é uma pessoa que gagueja, ou familiar de uma pessoa que gagueja, né? Um Uhum. adulto, é, é o ideal, porque é a essência da Abra Gagueira, né? São as pessoas que gaguejam, né? Então, Beberto está colocando, eu sou uma delas Ah, que legal. gagueja. Ó, seja bem-vinda! Uhum. Né? Bem-vinda, eu ia falar isso. É, É, isso é gente, muito desculpa, importante. tá? Isso é muito É, importante. entra, entra lá no nosso site, pô, conhece o nosso trabalho, seja muito bem-vinda, tá, Bebeto? Se quiser depois fazer contato comigo pessoalmente, me, me manda uma minha mensagem lá que a gente conversa, com certeza. Isso. E Luiz, conta para as pessoas aqui, né? Vocês, né, teve o encontro brasileiro de pessoas que gaguejam, né, na Unicamp, né? Na PUC, Campinas. né? Na Na PUC, PUC, na PUC. PUC de Campinas, né? Esse ano que foi o 11º, né? 11º. Desde 2008. E você está com a lei de atenção à gagueira municipal e estadual. Você Exata. teve, eu acredito que eu posso falar isso. Esse é um marco da sua presidência, é um marco da sua mega passagem de várias sementes e frutos que você está colhendo aí na associação. Né? Você pode falar um pouquinho dessa lei Claro, de atenção à gagueira? com certeza. O que que acontece? Se lembram que aqui no começo aqui da nossa live, eu falava da questão do telefone? Pois bem, no Mato Grosso do Sul, você chegou a ter uma legislação que concedia desconto em tarifa telefônica para a pessoa que gagueja. Foi uma iniciativa legislativa cheia de boas intenções, só que um texto muito complicado e muito pouco eficaz, de muita pouca eficiência. E você tinha essas iniciativas esparsas por todo o país de legislação voltada pessoa que gagueja, sem que a gente fosse lembrado em formulação e execução de política pública, nada disso. Pois bem, lei traz cidadania, não tem jeito. E somos 2 milhões de pessoas invisibilizadas nesse país, só lembrados para fazer piada, para fazer chacota, para ser aquele personagem engraçadinho da novela ou do filme, que passa uma falsa impressão de pessoa insegura, de pessoa in, incapaz, uma verdadeira caricatura de ser o, o bobo da corte, daquele núcleo da novela, daquele núcleo do filme, coisa e tal. Nunca somos lembrados de uma maneira séria, de uma maneira responsável. Pois bem, aqui em Teresópolis, começo de 2019, surgiu através do mandato de um vereador. Posso citar o nome, Clício, do vereador? Tá. Do vereador Diego Barbosa, daqui de Teresópolis. Eu tenho proximidade com ele, coisa e tal. Aí ele veio me procurar aqui. Ele estava afim de que o mandato dele, consequentemente Teresópolis, tivesse esse pioneirismo no Brasil de ter uma lei municipal voltada exclusivamente à pessoa que gagueja. Beleza. Trabalhamos em conjunto com assim, a assessoria parlamentar dele, e em agosto do ano passado, Teresópolis, aqui no estado do Rio, na região serrana, se tornou a primeira cidade do Brasil a ter uma lei municipal voltada à gagueira e à pessoa que gagueja. Uma lei muito influenciada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque caso se torne lei, já é uma lei atualizada nesse sentido, e a gente está no trabalho de replicar a legislação por todo o país. Virou lei estadual no Amapá, que é o primeiro estado do Brasil a ter uma lei com esse fim também. As cidades estão replicando, fazendo naturais adaptações de acordo com cada regionalidade. Recentemente estivemos em Blumenau, em Montes Claros, interior de Minas. Eu sei que está tramitando a Assembleia Legislativa de Minas, a Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, soube disso alguns dias atrás, e está sendo espalhada aí por todo o país. No site da Abra Gagueira, você também encontra lá
como você pode replicar a lei na sua região. E a gente está nesse trabalho de formiguinha, porque a nossa vida começa no município, ou principalmente o município pequeno e médio, é onde você conhece o vereador, onde você conhece o secretário e o prefeito, e aonde a formulação de política pública voltada à pessoa que gagueja fica mais fácil. É importante a gagueira ser lembrada para a saúde, para a educação, entre no calendário de atividades daquela administração pública. O trabalhador público, seja o servidor terceirizado, ele seja capacitado para poder acolher, recepcionar a pessoa que gagueja, que você não tenha um atendente de um sistema de saúde, por exemplo, querendo fazer perguntas complexas para uma pessoa que gagueja, que às vezes está no telefone porque está o parente do lado passando mal, então, consequentemente, já no estado já natural de uma maior pressão, e está ainda a pessoa do outro lado, muitas vezes, demonstrando impaciência, pressionando ainda mais essa pessoa, quando não bate na cara achando que é trote. Porque acontece. É interessante você colocar, Luiz, porque você está passando para a gente as suas realizações e suas conquistas. E com esse percurso da Abre na presidência, das legislações, e está pontuando um limite que é importante ser dado, né? Exatamente esse limite que você colocou aí da chacota, do ser construído a pessoa que gagueja, não através da gagueira, através dela tem a pessoa, o Luiz aí, e não a gagueira em si. Você poderia falar um pouco, a gente falta o quê? A gente ainda tem 20 minutos, né? Porque normalmente fecha aí com 9 horas. Você poderia falar um pouco de como você chegou a desenvolver as suas habilidades de fala, se você precisou dar ênfase em algum hobby, se você precisou mudar seu estilo de vida, quais os profissionais que você procurou ao longo desse percurso, para as pessoas que estão nos ouvindo compreenderem, né, e terem também uma motivação para terem a superação como você teve. Pois bem, antes de tudo, muita cara de pau e muito exercício fonoaudiológico. Faço coisas que não necessariamente o fonoaudiólogo recomenda, tipo, de vez em quando fazer troca de palavra, tenho lá as minhas muletinhas também. Percebo que isso está até diminuindo muito nos últimos anos, e eu até atribuo muito a uma coisa. Faço tratamento psicológico há 2 anos, me sinto um homem muito mais seguro, e isso acaba que influencia. Ansiedade, falta de segurança não provoca gagueira, vamos ficar isso muito claro aqui, mas que pode entrar num ciclo vicioso de você potencializar o seu estado de pessoa que gagueja, com certeza pode acontecer. Eu tenho uma lembrança assim de quando criança, que quando eu tinha dificuldade para falar, eu dava saltinho, batia com a palma da mão na minha perna. Eu passei por toda essa fase que toda criança passa. Tive alguns tratamentos fonoaudiológicos na minha infância e na minha adolescência, que por N razões eu não consegui dar sequência. E assim eu começo a vida adulta, onde eu sair de casa, eu sair da lógica de um estudante de ensino médio e começar a trabalhar, antes aqui em Teresópolis, depois no Arquivo Nacional, quando eu passo no concurso público, foi a fundamental para eu me apresentar para a vida adulta, que eu era muito tímido. Isso começa a ter influência, sim, na minha fluência de uma maneira positiva. Colegas de trabalho que já convivem comigo há 15, 16 anos falam que eu tinha uma fluência sensivelmente pior. Eu nem gosto de usar essa palavra, mas só para facilitar aqui o discurso aqui. Eu era muito menos fluente do que eu sou atualmente. E o meu local de trabalho, o Arquivo Nacional, foi fundamental nisso. Com convívio muito respeitoso que colegas sempre tiveram comigo. Não deixando de mencionar, claro, exemplo, o curso de Direito,
essa minha coisa, você disse na sua apresentação em relação a mim, que me viu como sendo um líder. O líder fala, então eu tenho que falar. Isso ajuda. Volto à lógica da bicicleta. Andar, treinar, 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 só tem um jeito, falando, falando, falando. E a partir daí que eu começo esse meu processo de melhora na minha influência. Ou seja, muito trabalho, advocacia, a própria Abra me ajuda muito nisso, nessa função de representação que eu tenho. Mandar um beijão aqui, tá? Para a Bebeta, que tá tendo que sair. Tá, Gostei saindo muito, tá, agora. da sua interação aqui com a gente. Faça contato conosco, tá legal? E aí, e tratamento fonoaudiológico também. É um tratamento fonoaudiológico voltado à minha fluência e voltado para uma coisa que para mim é muito importante, a impostação da minha voz. Hoje eu consigo puxar minha voz mais para o grave. Até alguns anos atrás era para o agudo. Para mim foi importante. E por que eu estou falando isso? Cris vai concordar que talvez a gagueira é o maior desafio que a fonoaudiologia tem. Que você não tem uma fórmula pronta. Cada pessoa que gagueja é um indivíduo, tem diferentes gagueiras, às vezes, no mesmo dia, e às vezes outras coisas acessórias, junto com o tratamento fonoaudiológico, podem ajudar você a ter um desenvolvimento incrível. Eu estou citando a psicologia, estou citando a impostação de voz, que não necessariamente tem alguma coisa a ver com uma melhor fluência, mas que para mim foi importante. Tem gente que no caso é floral, exercício físico, é, não é minha linha e não é linha da Abra, condenar tratamentos acessórios, desde que sejam acessórios. Não substituam o tratamento fonoaudiológico como sendo o principal tratamento. Se você, como acessório, quer fazer psicologia, floral, qualquer coisa que seja, é um direito seu. Se te dá um bem-estar quanto a isso, show de bola. Mas nada substitui o tratamento fonoaudiológico, que é um tratamento que tem protocolo reconhecido, é o profissional que estudou para isso. Aí eu vou falar uma coisa também. Não acreditem em coaching, em milagre, não acreditem, só tão para tomar o seu dinheiro. Isso aqui vai ficar gravado, se algum coach quiser tirar satisfação comigo, pode vir que eu não me incomodo nem um pouquinho. Pode chamar lá no inbox da Abra. Se quiser me processar, vou adorar. Eu sou, no caso, advogado, adoro uma treta nesse Uma ba- sentido, tenho certeza. Quer, Não quer arrumar uma acreditem nisso. bagunça? Quer arrumar uma bagunça, chama um advogado, né? O MS Charles Não, tem 391 tá problema. falando. Olha, o Charles 391 está falando aqui. Parabéns pela sua Obrigado, superação, Luiz. obrigado Mas mesmo. isso que você está apontando é muito importante, né? Porque nós fonoaudiólogos, conseguimos em 2017 o reconhecimento da especialidade fluência. E eu me incluo, que se sentiu apaixonado pelo estudo da fluência já há anos, eu tenho 31 anos de formada, e não ter a especialidade, a gente batalhou com diversos tipos de terapia até mostrar que é um estudo da comunicação, né? Da fluência da fala. E óbvio que a gente compreende que nós estamos trabalhando com ser humano e cada um tem uma forma complementar de tratamento. Mas um tratamento fonoaudiológico é a base, né, da alteração de fluência. É muito importante a gente estar pontuando isso aqui realmente, Luiz, porque a live vai ficar gravada, né? Todas as lives da Roda de Saberes ficam gravadas. E como o Luiz está se posicionando, vocês podem estar mandando informação que a gente direciona também, né, para a Associação Brasileira de Gagueira ou para outras pessoas que, por exemplo, um coordenador de um grupo de algum estado, tendo alguma pessoa que assista a live, que seja de um outro estado, que não está presente aqui agora, a gente direciona para a Abra e a Abra direciona para alguma pessoa de um estado mais próximo passar a informação.
principalmente também do profissional que queira fazer, que possa fazer o tratamento. Isso é muito comum na Abra acontecer, né? Das pessoas pedirem essa indicação de um profissional, às vezes em locais que não tem Exato. o tratamento, né, Luiz? Me conta aqui que eu queria saber um pouquinho mais de você, a gente ainda tem 10 minutos aí para você contar. O que você precisou descarregar para alcançar essa sua liberdade de falar? Ou seja, descarregar me veio uma coisa assim, deixa eu tirar isso do meu ombro, sabe? Que veio desde Luiz pequenininho e você percebeu ao longo de todas as suas terapias, da sua vivência e da sua maturidade, que não deu para Basicamente, diga. basicamente ressignificar a gagueira na minha vida. Dar a ela o tamanho certo. Ela está aqui comigo, vai estar aqui comigo a vida inteira. Faço muito a comparação com um dragão. Eu posso deixar o dragão me dominar, como já dominou. Eu, em determinado momento, me aliei ao dragão e estou montado nele. A gagueira é um dragão. Está aqui do meu ladinho. Está aqui comigo o tempo inteiro. Não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. Já que eu vou ter que conviver com ela a vida inteira mesmo, eu resolvi dar a ela o tamanho certo. Ressignificar ela na minha vida. Que ela não seja algo que me paralise, que me impeça de fazer as coisas. E, gente, a minha vida não é nenhum mar de rosas também, não. O Rio de Janeiro, às vezes, os ônibus, por exemplo, eles não funcionam. A cordinha, né? Que você puxa avisando que tem que parar. Já aconteceu comigo de eu parar no ponto seguinte porque eu não consegui gritar para o motorista para ele parar. Ou seja, eu tenho as minhas dificuldades. E até nisso a Abra é muito importante na minha vida, porque a Abra a todo momento me lembra da onde é que eu vim e a responsabilidade que eu tenho. Felizmente eu tenho uma fluência bacana, a gente está aqui agora falando, para mim está tranquilaço. Tive meu dia normal. Não, gente, estou aqui extremamente tranquilo, mas nem sempre foi assim. E a Abra me lembra o tempo inteiro da onde é que eu vim, para eu nunca, para eu nunca esquecer a pessoa que gagueja, às vezes com gagueira severa, que tem muita dificuldade para falar o meu nome, o seu próprio nome. A gente sabe de casos de pessoas que foram numa lanchonete, queriam um suco de limão, pediam um suco de uva, porque a palavra limão foi mais fácil de sair. E a Abra me ajuda a nunca me esquecer a importância da representação que essa associação tem e da onde é que eu vim. Porque é o tipo de influência que eu já tive um dia. Pois bem, e fez parte disso tudo ressignificar a gagueira na minha vida. Dar a ela o tamanho certo, nem a mais e nem a menos. Ela existe, não posso ignorar, mas não pode também ter um tamanho além do necessário. Você é um exemplo mesmo para todos nós. Tem que continuar muitos anos ainda como presidente da Levando para, você sabe disso. Tem que ter a rotatividade, Cris. Olha, o Vasconcelos colocou aqui, dizem que Nelson Gonçalves era gago, ele realmente era gago, mas quando cantava dava um verdadeiro show. Sim, exatamente porque a gagueira é uma alteração de fluência da fala, né? Não tem nenhuma alteração de outra circuitaria, que é a circuitaria da fluência do canto, né? Que a gente não pode nem colocar como fluência. A Edgleide Barreto está colocando: parabéns, Luiz. Esse tema deveria ser apresentado, discutido na formação dos cursos da área de saúde de forma transversal. Olha aí, mais uma semente, mais uma semente. Ó, a Luciana entrou. Boa noite, Luciana. Luciana, uma das fundadoras da ABRA também. Uma das fundadoras da ABRA. Luciana colocou aqui: Luiz Fernando, presidente vitalício. Eu voto também. Vamos criar esse cargo, presidente vitalício.
É isso mesmo. Luiz, a gente está faltando aí 6 minutos, que eu gosto de fechar com 1 hora de live, que eu acho que Não ficar pesado também. para não Cansativo. ficar pesada e principalmente para as pessoas poderem assistir depois. É uma honra enorme ter você aqui na minha roda de saberes, né? Que tem o propósito de semear saberes importantes que fiquem gravados para que 1, 2, 3 pessoas repliquem isso, encaminhem exatamente para as pessoas entenderem que existem saberes que vão além da nossa profissão, que a gente possa semear de forma coletiva alguma informação que leve serenidade, paz, harmonia e possa auxiliar famílias e profissionais. A Luciana está aqui, a gente está falando de gagueira no mês de outubro. A gente vai ter outras lives, ela vai vir aqui também ser convidada para falar sobre gagueira. Excelente nome. Fico muito feliz para quem está aqui com a gente. É um tema que eu amo falar. A ideia hoje foi falar exatamente, trazer para vocês uma pessoa maravilhosa, que é o Luiz, que tem essa história de superação e representa as pessoas que gaguejam na instituição mais antiga do nosso país. E em outra live, a gente vai poder falar da gagueira na sua visão técnica, do profissional que atua, que é o profissional fonoaudiólogo. O Luciano já colocou aqui, ó, dia 20 estará aqui conosco, né? Magali, chegou atrasada, mas não tem problema, porque a live fica gravada, tá? Olha, é um prazer muito grande. Dia 22, Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Quem puder, pode entrar no Instagram, Facebook, observar na sua cidade. Quem quiser fazer parte, criar os seus grupos nas suas cidades, a associação agradece, porque todo mundo cresce com isso. Não é, Luiz? Pô, mandar um abraço ao Luiz. Eu tô lhe lembrando aqui dele, em Campinas. Ele colocou aqui. Foi a primeira vez. Muito bom, Luiz. Ele colocou. Foi a primeira vez no encontro da Abra Gagueira aqui em Campinas. Achei o máximo tudo. E Vasconcelos colocou. Estão de parabéns. Roda de Saberes, Clícia e Fernando. Obrigado, gente. Um abração, Vasconcelos. Vou fechar a live. Tá bom, então. Demais ter você aqui, viu? Clícia, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Entrem lá, www.abragagueira.org.br, nas nossas redes sociais. E é isso. Gagueira não tem graça, gagueira tem tratamento. Beijão a todos. Beijo, querido.